Olá, meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas, a paz de Jesus Cristo, na proteção de São José e amor de Maria, Deus vos abençoe, que todos os santos e santas e anjos intercedam por nós, junto com o Espírito Santo, diante de Jesus Cristo, nosso eterno mediador e salvador e libertador, diante do trono do Deus Pai Todo-Poderoso. Neste momento, vamos gravar o último vídeo, são 6 ao todo desta série. Deus ainda está trabalhando em você. Estamos encerrando, estamos fazendo a conclusão deste vídeo, destes vídeos, na verdade, né? Chegamos ao final desta reflexão, mas eu quero que esta mensagem permaneça dentro do seu coração. Quero que você compreenda uma coisa: Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você olhe para trás e veja uma história marcada por erros, perdas, dores e dificuldades sofridas, causadas, enfim. Talvez você pense em tudo aquilo que poderia ter sido diferente, em todas as escolhas que gostaria de ter mudado, de que se pudesse mudaria, em todas as palavras que gostariam que não tivesse sido dita ou ouvida, em todos os caminhos que gostaria, né, que não tivesse sido percorrido. Mas já foi. Infelizmente, essa é a realidade. Eu preciso dizer que existe algo que precisamos entender. Nós não conseguimos voltar ao passado. Eu, José Claudevan, não posso voltar para trás para corrigir aquilo que se passou ou deixou de passar. Não posso apagar erros cometidos, não posso mudar decisões antigas, não posso reescrever capítulos que já foram escritos. Assim como eu, o senhor e a senhora, você jovem, você moço, você moça, enfim, você que está assistindo esse vídeo não pode. Mas existe algo que eu posso dizer e que eu posso fazer, que todos nós podemos fazer se assim o quisermos. Eu posso, nós podemos, você pode, nós podemos, né? Escolher quem eu serei daqui para frente. Podemos permitir que Deus transforme nossa mente, nosso coração e nossa vida. Nós podemos aprender com aquilo que passou e caminharmos em uma nova direção com a ajuda do Espírito Santo. Eu posso, você pode, eu posso, nós podemos. O seu passado explica algumas coisas, mas ele não precisa determinar o seu futuro. Você não é apenas aquilo que aconteceu com você, você não é apenas os seus erros, você não é apenas suas quedas, você é alguém amado e querido pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você é alguém pelo qual Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Você é alguém que ainda pode, se assim quiser, experimentar e viver a restauração do Senhor. Por isso não viva presa ao que ficou para trás. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 13 ao 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Veja bem, Paulo tinha um passado. Ele sabia dos seus erros, Paulo sabia das suas limitações, mas ele decidiu não permanecer prisioneiro daquilo que ficou para trás. Ele olhou para frente, ele caminhou, ele prosseguiu. E essa também precisa ser a nossa decisão agora, hoje, já. Hoje pode ser um novo começo. Hoje pode ser o primeiro dia de uma nova caminhada. Hoje pode ser o dia em que você, se você assim decidir entregar verdadeiramente a sua vida nas mãos de Deus, hoje pode ser o dia de que a sua história será totalmente transformada. Talvez você tenha tentado até hoje sozinho, enfim, isso tenha sido durante muito tempo. Talvez tenha buscado forças em lugares que não conseguiam preencher o vazio da sua alma, do seu espírito. Mas existe um lugar onde encontramos aquilo que o mundo não pode oferecer. Esse lugar é a presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Porque somente Deus
reconhece plenamente o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o que fomos, o que somos, o que deixamos de ser e o que seremos. Somente Deus sabe com profundidade as nossas dores. Somente Deus consegue, de fato, tocar lugares onde ninguém consegue chegar. Por isso, permita que Deus, que Ele, na pessoa dele, do Filho e do Espírito Santo, molde você. Como assim? Eu estou me permitindo que Ele me molde. Permita que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, transforme você. Permita que Deus, na Santíssima Trindade, faça nascer uma nova pessoa dentro de você. Não tenha medo da mudança, não tenha medo de abandonar aquilo que afasta você de Deus. Mude aquilo que precisa ser mudado, mude os pensamentos que precisam ser renovados, mude os ambientes que prejudicam sua caminhada, mude os hábitos que enfraquecem sua fé, aproxime-se de pessoas que ajudam você a crescer, alimente sua alma com a palavra de Deus, busque a oração, leia as Sagradas Escrituras, permita que o Espírito Santo conduza a sua vida, porque Deus não chamou você para viver uma vida de escravidão. Ele chamou você para a liberdade, para ser liberto, para ser livre. Não uma liberdade para fazer tudo aquilo que destrói a sua alma, porque isso não é liberdade, isso é libertinagem. Mas a verdadeira liberdade de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, é a liberdade de você, de eu, de nós sermos aquilo que Deus criou cada um de nós para de fato sermos. Uma pessoa restaurada, uma pessoa transformada, uma pessoa cheia da sua presença e da sua graça pelo Espírito Santo. Meus irmãos, talvez este vídeo tenha chegado até você por algum motivo. Talvez você tenha pensado que era apenas mais um vídeo, ou mais uma escala de vídeo, playlist, enfim, que nome você venha dar. Mas eu acredito que Deus pode usar pequenos instrumentos para tocar grandes corações. Eu sou apenas um servo, um mero servo. Sou apenas um instrumento na mão do Senhor. Assim eu quero ser e me permita o Senhor para ser. Com minhas limitações, minhas falhas e as minhas lutas, mas com o desejo de transmitir uma mensagem de esperança, de vida e de fé a você que está aí do outro lado. Porque eu também sei o que é enfrentar dificuldades. Como eu já disse, eu também sei o que é passar por momentos difíceis. Inclusive passo no atual momento. Eu também sei o que é a caminhada humana, né? Os desafios que a caminhada humana nos faz viver. Mas eu aprendi uma coisa, gostaria que você pudesse agora pensar e aprender ou meditar sobre isso. A nossa maior segurança não está na ausência de problemas. A nossa maior segurança está na presença de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, a quem eu me faço deles, como ele mesmo já convidou na palavra, me faço deles seu discípulo e seu devoto. Não é? Disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 e versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele mesmo responde, no mesmo livro dos Romanos, no capítulo 8, né? Que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Nada, nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma lágrima, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Por isso, continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo chorando, continue. Mesmo sem entender nada ou sem entender tudo, ou enfim, continue confiando, porque Deus está preparando algo maior do que aquilo que seus olhos conseguem enxergar. Lembre-se, meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. Esta terra não é a nossa morada definitiva. Somos peregrinos, somos passageiros, vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Nosso lugar é os céus, pertencemos aos céus. Jesus prometeu no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, vou-lhes preparar lugar, oh glória, e é nisso que eu creio. Existe uma promessa esperando por aqueles que permanecem fiéis, que permanecem firmes, que permanecem confiantes.
um dia não haverá mais dor, um dia não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais medo. Tudo aquilo que hoje nos tira o equilíbrio ficará para trás, deixará de existir. Mas enquanto estamos aqui, devemos viver com fé, esperança e amor. Devemos buscar a Deus, devemos amar o próximo como a nós mesmos, devemos perdoar, devemos servir, devemos caminhar na direção do Senhor. E agora, antes de terminar esta mensagem, eu quero fazer uma oração com você, meu querido e minha querida irmã. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo esta mensagem, ou que ouviu toda ela nos vídeos anteriores, chegando até este. Tu, Senhor Deus, conhece tudo. Tu conhece cada coração, o Senhor conhece cada lágrima escondida, o Senhor conhece cada batalha que ninguém vê. Ó Pai amado, visita aqueles que estão cansados, fortalece aqueles que perderam a força, consola aqueles que estão sofrendo, derrama a tua paz sobre aqueles, Jesus, que vive momentos de ansiedade, de tristeza, de angústia, aleluias. Senhor, cura as feridas da alma, restaura os corações quebrantados, renova a esperança daqueles que pensam que não existe mais saída. Oh, que o Espírito Santo, Jesus, transforme nossas mentes, nossos pensamentos e nossas atitudes. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonar aquilo que nos afasta de Ti. Nos ensina, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade, que possamos viver uma vida nova no Senhor, ó Jesus, ó Cristo. Eu também peço, Senhor, pela proteção das famílias, pelos enfermos, pelos aflitos, pelos que estão sozinhos, por todos aqueles que precisam sentir a Tua presença. Que São José, o grande protetor da Sagrada Família, interceda por nós. Que Maria Santíssima nos conduza sempre para mais perto de Jesus. E que todos os santos e santas de Deus nos inspire a permanecer firme na fé. Receba, Senhor, nossa vida, nossa história, nosso futuro. Que seja feita a Tua vontade em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado por permanecer até aqui. Vocês sabem que eu não tenho um lugar de estúdio, enfim, gravo aqui no meu quarto, sou um amador, enfim, não é? Se esta mensagem, ou se estas mensagens, né, tem falado ao seu coração, se você quiser desejar, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus. Talvez Deus queira usar você para levar a cruz, ou melhor, para levar a luz enquanto carrega a sua cruz, não é? A outras pessoas que hoje também estejam vivendo, né? Talvez numa escuridão ou num marasmo que não sabe como sair dele. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, que a paz de Jesus Cristo permaneça sempre em seu coração. Um grande abraço, sinta-se abraçado, um grande abraço fraterno, um beijo no coração, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E tenha um dia, uma tarde, uma noite cheia do Espírito Santo. Se um dia nos encontrarmos aqui na Terra, que Deus permita que nos encontremos, se um dia nos encontrar aqui na Terra, espero te dar um forte abraço. Se isso não acontecer, não é? Nos encontraremos naquele grande dia, nas mansões celestiais, na eternidade, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde gozaremos de eterna alegria. Tá certo? Um forte abraço, um beijo no coração desse seu irmão, irmão José, o irmão Claudevan, o irmão José Claudevan, enfim, um conservo dos servos de Deus. Um forte abraço e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.